Polêmica. Sei que muita gente aqui gosta de uma polêmica, então vamos falar do Pornhub, mas isso abrange qualquer outro site de conteúdo adulto, né? Qualquer outro site pornográfico. O que está acontecendo? O que aconteceu na França? Posteriormente aconteceu no Texas? Por que dessa proibição? A gente vai abranger por um todo, né? Eu queria dar início aqui dizendo que existe uma pesquisa, né, na França que mais ou menos 2,4, 2,3 milhões de jovens com menos de 18 anos acessam sites pornográficos. Isso tirando uma média, podendo ser até mais, né? Só do que eles conseguem infiltrar ali através da pesquisa, e o resto do mundo não é diferente. A gente sabe que em alguns países já é proibido pornografia, né, sites pornográficos, e agora a França tomou essa medida e o Texas também. Só que não foi uma proibição por completo. Na verdade, eles fizeram uma exigência ao Pornhub e aos outros sites que fizessem uma verificação que você tenha mais de 18 anos quando você vai acessar o site. Você do outro lado da tela deve estar falando, mas essa verificação já existe. Quando eu entro, eu tenho que confirmar lá que eu tenho mais de 18 anos. Eu clico o botãozinho, né? Todo site aparece isso. Só que, na verdade, eles querem uma verificação real, né? Porque aquilo ali não serve para nada, né? Até uma criança entrar no site, ela vai lá, clica aquele botão e beleza, ela tem acesso ao resto do site. Eles querem que você faça uma verificação com o documento, como, por exemplo, você teria que criar uma conta, né? Cadastrar os seus dados na conta, verificar o documento, quase como se você fosse criar uma conta de modelo mesmo no site. E você verifica o seu documento, você comprova que realmente você tem mais de 18 anos para você ter, a partir daí, ter acesso ao resto do site, né? E o Pornhub não concordou com aquilo, falou que aquelas medidas não eram cabíveis, porque aquilo poderia gerar vazamento de dados do usuário, né? E ia ter que armazenar dados de muita gente e aquilo poderia acabar vazando dados de muita gente e não fazia sentido fazer aquele filtro, né? Então eles preferiram se retirar da França. A França falou, beleza, você fica aqui com essas medidas ou você vai embora. E o Pornhub decidiu se retirar. E na França está proibido, né, o acesso do Pornhub e qualquer outro site, até os sites piratas, enfim, qualquer site que tenha liberação para uso na França e não entrar nesse sistema de verificação do usuário para que as pessoas que sejam menores ou maiores, só os maiores, né, os menores não podem ter acesso, os maiores comprovem realmente que eles são maiores de idade para continuar acessando o site, vai ter que retirar o site do ar, né? O Texas seguiu a medida alguns meses depois, aplicando a mesma lei, né, que dentro do que se pode, do que é possível, né, não banir o site, não bane, ele só aplica uma restrição e o site precisa seguir aquela restrição e mais uma vez o Pornhub decidiu se retirar, né, para não ficar com aquela restrição, porque mais uma vez eles batem em pé dizendo que aquilo não faz sentido, porque aquilo meio que não vai proibir nada, né, e pode vazar dados, toda aquela justificativa que foi a mesma da França. Alguns países já estão de olho, talvez apliquem medida ou não, vamos ver como é que isso vai se desencadear de uma forma global. A gente sabe que no Texas houve uma reluta, né? Houve uma pressão por uma parte, outra parte, muita gente disse que era inconstitucional, que aquilo não poderia ser feito, mas a Suprema Corte deu uma sentença que aquilo era assim, né? E a lei foi mantida, que era constitucional e a lei foi mantida. E se o Pornhub quiser continuar, eu falo do Pornhub porque é o maior site de pornografia do mundo, principalmente nesses países, né? Então, se ele quiser se manter no país atuante, que os usuários continuem acessando a plataforma, o site, ou o que você preferir chamar, eles precisam seguir, né, essas diretrizes. O que eu penso disso, né? Eu acho que é muito complicado fazer esse filtro, né? Eu mesmo sendo um profissional da área do conteúdo adulto, eu acho importante fazer esse filtro, mas eu não sei se esse seria a melhor maneira, né? Aí tem aquela outra questão também de, cara, até quando um adolescente consegue burlar, né, pegar o documento dos pais e aprovar, se isso ia ter que fazer via KYC, né, que é a verificação de rosto e tudo mais, ou se só uma simples verificação de identidade já ia funcionar, né? Tem muitas variáveis aí para a gente poder entender se isso é viável ou não. Até agora nada do Brasil falar sobre isso, não tem nenhum burburinho, aqui no Brasil continua funcionando normalmente. E vamos ver se isso vai se estender para outros lugares ou não, né? Porque foi uma medida de país, não foi nem de estado, então vamos ver como é que isso vai se estender
ao longo do ano. Você vai ter que isso já começou no final do ano passado, na verdade, né? Só que a gente ainda tem muita coisa acontecendo, inclusive essa nota da Suprema Corte saiu essa semana. Eu já ia trazer esse vídeo aqui para o canal, mas aí achei relevante, depois eu vi que tinha uma grande importância, ainda mais se isso fosse globalizar essa tendência, né, que vai ficar proibido em muitos sites, muitos países, na verdade, né? E vamos ver aí como é que as coisas vão andar. É isso, galera. É essa notícia que eu queria trazer para vocês aqui. Se inscreve no canal aí, deixa o like, deixa um comentário sobre qualquer coisa envolvendo empreendedorismo, dinheiro digital, prestação de serviço digital ou conteúdo adulto, que eu respondo vocês aqui. Se a dúvida for muito interessante, eu faço um vídeo aqui para que tire essa dúvida para mais pessoas. E quem tiver interesse, eu sempre esqueço de falar no meio do vídeo, né? Sempre acabo deixando no final do vídeo. Eu tenho uma consultoria também que eu ensino as pessoas do zero, né? Como construir uma carreira dentro desse mercado de conteúdo adulto, seja atrás das câmeras ou na frente das câmeras. Mas isso aí eu dou mais informações lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui o Adultos de Negócios. É isso. Falou, galera. Tamo junto. Valeu e